Você já ouviu falar da BR-267? É uma estrada longa, cortando trechos desertos entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Pouca iluminação, nenhum sinal de celular. E algo que não pertence a este mundo. Pedro, um caminhoneiro experiente, costumava dizer que já tinha visto de tudo na estrada. Acidentes, gente estranha, até assaltos. Mas o que aconteceu naquela madrugada o marcou para sempre. Era por volta de 2 da manhã, chovia fino, e a estrada estava praticamente deserta. Pedro seguia sozinho, transportando medicamentos para um hospital do interior. O rádio chiava em uma estação de AM qualquer. Tudo parecia comum, até que os faróis piscaram. Por um segundo, tudo escureceu. E, quando voltaram, havia alguém no acostamento, parado, imóvel, o rosto coberto pela sombra do capuz. Pedro freou bruscamente, desceu com a lanterna na mão, o coração batendo no peito como um tambor. Mas ao olhar ao redor, nada, só a escuridão, só o som da chuva e do motor ainda roncando. Achando que era imaginação ou cansaço, Pedro subiu de novo na boleia. Mas ao sentar, sentiu o banco do passageiro afundado, como se alguém ou algo tivesse acabado de sair dali. Ele passou a mão no estofado. Estava gelado, mais gelado do que o ar lá fora. O rádio, que até então estava mudo, ligou sozinho, e uma voz sussurrou: Pedro. Na manhã seguinte, ele parou num posto isolado e contou o que viu a um frentista. O homem ficou pálido e respondeu com um fio de voz: Você viu o passageiro da 267? Ele aparece quando quer ser levado de volta. Pedro achou que fosse história de estrada, até que aquilo começou a acontecer de novo. Sempre naquele mesmo trecho, sempre a mesma figura. Às vezes parada no acostamento, às vezes no banco do carona. O auge do terror veio semanas depois. Chovia forte, o caminhão deslizava sobre o asfalto molhado, e, do nada, um feixe de luz cruzou os arbustos ao lado da pista. Pedro achou que alguém podia ter sofrido um acidente. Parou, pegou a lanterna, entrou no mato. Alguns metros adentro, viu um caminhão tombado, enferrujado, coberto de folhas e limo. A cabine estava arrebentada, e, dentro dela, um esqueleto, ainda com a roupa de caminhoneiro. Ao lado do corpo, uma carteira de motorista quase apagada pelo tempo. Nome: Antônio Colos Machado. Status: desaparecido em 1983. E no painel, um bilhete rabiscado: Não consegui ajuda. Ainda estou na estrada. Pedro correu de volta, mas, antes de subir no caminhão, olhou para o lado. A figura estava ali, parada, no mesmo lugar de sempre. Mas dessa vez, ela entrou com ele. Não disse uma palavra, só sentou no banco de trás. Desde aquela noite, Pedro nunca mais dormiu na boleia. Nunca mais ouviu rádio durante a viagem, e nunca mais voltou a BR-267. Alguns dizem que ele abandonou a estrada, outros juram que ainda o veem dirigindo, com alguém sempre no banco de trás. E você? Da próxima vez que pegar uma estrada vazia de madrugada, olhe bem pelo retrovisor. Era 13h17 da manhã quando o primeiro estalo veio do teto, seco, preciso, como se alguém tivesse pisado exatamente acima do quarto dela. Lara não se levantou. Ficou ali, olhos abertos, tentando acreditar que era só a madeira velha da casa rangendo de novo. Mas não era. Os passos começaram, um a um, lentos, arrastados. A escuridão tomou conta do quarto. Pesada, quase palpável, ela tentou pegar o celular. A tela não acendia, morto, sem bateria, sem explicação. A porta do quarto começou a abrir, sozinha, sem vento. Uma sombra atravessou o vão da porta. Não havia forma clara. Apenas o som seco de algo sendo puxado pelo chão de madeira. Infantil, falhada, você dormiu na cama dele. E então, a voz, fraca, agora tem que sonhar com o que ele viu. A casa tinha um histórico, um menino. Ele morou ali, desapareceu enquanto dormia. Nunca encontraram vestígios. Ninguém mais fala sobre a Escola Municipal Santa Augusta. Depois de 2009, ela sumiu dos mapas, como se nunca tivesse existido. Mas alguns lembram, principalmente os que perderam alguém lá. Diziam que o banheiro feminino do terceiro andar era assombrado, como toda escola tem um desses. Só que nesse, a porta estava sempre trancada.
Professores diziam que era por segurança. Os alunos? Eles sabiam a verdade. A loira do banheiro morava ali. Não era mais aquela garota do século passado, presa por zombar da religião ou morrer de cólera. Essa era outra. Ela observava do espelho. E não gostava de ser chamada à toa. A lenda era clara: batidas no espelho, uma frase sussurrada, e ela apareceria. Mas em 2009, alguém mudou o ritual. Alguém ousou dizer: Loira, me mostre a verdade. Naquela semana, 3 alunos desapareceram. Um deles foi visto pela última vez olhando fixamente para o espelho, sem piscar. Eu tinha apenas 8 anos quando encontrei a boneca, escondida atrás de um armário velho, na casa que minha família acabou de se mudar. Seus olhos estavam costurados com linha vermelha e um bilhete no vestido dizia: Não tire os pontos dos olhos. Eu não resisti. Usei a tesoura da escola e cortei os pontos. Quando os olhos se abriram, estavam molhados, como se tivessem chorado. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por passos leves no corredor. A porta do meu quarto estava entreaberta e eu ouvi o sussurro: Devolve meus olhos. A boneca estava no pé da cama, mas no espelho do guarda-roupa, eu vi uma mulher com o rosto costurado, segurando uma tesoura manchada de algo vermelho. Eu não era mais criança quando isso aconteceu, mas desde aquele dia, a boneca nunca me deixou em paz. Ela aparece em lugares diferentes, no sofá, na cozinha, no meu quarto, e agora meus olhos, eles estão começando a escurecer. Ainda me pergunto se algum dia ela vai parar, ou se o que eu vi naquela noite me seguirá até o fim. No alto das ladeiras de Ouro Preto, existe uma casa esquecida pelo tempo. As paredes rachadas sussurram segredos antigos. Os portões enferrujados rangem, mesmo sem vento. Dizem que quem morou lá nunca foi embora. Os moradores antigos sumiram, sem deixar rastros. Risos infantis ecoam pelos corredores vazios. Quadros antigos caem sozinhos das paredes. E as portas? Elas batem, como se alguém estivesse tentando sair. Em uma noite fria, uma família tentou se mudar. Na primeira madrugada, ouviram batidas vindas de dentro das paredes. No segundo dia, passos apressados pelo sótão, mesmo trancado. No terceiro, a casa inteira tremeu. Móveis deslizaram, as luzes piscavam sem parar. E um grito rasgou o silêncio da madrugada. Quando amanheceu, só havia marcas profundas no chão e a casa vazia, totalmente vazia. Hoje, quem passa em frente sente um arrepio gelado subindo pela espinha. Alguns dizem ver uma menina na janela, vestido branco, olhos vazios. Outros escutam uma voz rouca, repetindo: volte para casa. Mas ninguém ousa entrar. Em Ouro Preto, algumas casas não são abandonadas, são condenadas. Em São Lourenço, interior de Minas, o medo tem forma. A cidade parece normal, até a noite cair. Dizem que nas sombras algo espreita. Uma criatura faminta, invisível à luz, letal na escuridão. Ela sente o medo, ela se alimenta dele. O primeiro a desaparecer foi um menino. Depois, um casal de turistas. Nada deixaram para trás, apenas o som. Um som seco, como uma respiração presa. Os moradores evitam sair à noite, mas o medo cresce. E quanto maior o medo, mais forte a criatura se torna. Mateus, descrente, decidiu desafiar a lenda. Entrou no matagal à noite, apenas com uma lanterna fraca. 10 minutos depois, os gritos começaram. Ninguém teve coragem de ir atrás. No dia seguinte, só encontraram a lanterna e rastros profundos no chão, como se algo enorme arrastasse seu corpo pela terra. Em São Lourenço, quando a noite chega, até as sombras parecem vivas. Ninguém ousava entrar na mata de Santa Luzia. Diziam que entre as árvores antigas existia algo pior que onças, algo que chamava. Caçadores falavam de tambores batendo no meio da noite. Outros juravam ter visto homens com máscaras de madeira, cobertos de sangue.
Miguel, teimoso, decidiu caçar lá. Riu das histórias, armou-se até os dentes e adentrou a floresta. O silêncio era pesado, o ar podre. Andou horas até ouvir os tambores. Seguiu o som, atraído como um rato pela flauta. Atrás de um tronco retorcido, viu homens de túnicas rasgadas cercando uma pedra enorme. Sobre ela, um corpo imóvel. Cantavam em uma língua antiga, esquecida até pelos mortos. Miguel recuou, mas uma raiz o fez tropeçar. O som parou. 200 cabeças viraram ao mesmo tempo. Em seus olhos não havia vida, somente fome. Antes que pudesse correr, foi levado. Dizem que desde aquela noite os tambores batem mais forte, chamando outros tolos para o ritual que nunca termina. Hoje, quem passa em frente sente um arrepio gelado subindo pela espinha. Alguns dizem ver uma menina na janela, vestido branco, olhos vazios. Outros escutam uma voz rouca, repetindo: "Volte para casa." Mas ninguém ousa entrar. Em Ouro Preto, algumas casas não são abandonadas, são condenadas. Era denso, úmido, silencioso. Pedro jurava que conhecia a trilha, mas agora nada parecia familiar. O celular não pegava, o som da mata era estranho, folhas quebrando, galhos arranhando e aquele cheiro de enxofre. Ele correu, tropeçou em raízes que não estavam ali antes. Ou estavam. De repente, um assobio agudo, vindo de todos os lados. E o som de pés correndo ao contrário, pés com o calcanhar para frente. Pedro caiu. Na lama viu pegadas estranhas, afundavam no chão, como se algo muito pesado pisasse. O assobio se calou, e o silêncio era pior. Um vulto apareceu entre as árvores, baixo, cabeludo, com olhos em brasa. O Curupira. Pedro tentou gritar, mas só o vento respondeu. A floresta o engoliu. Dizem que, até hoje, o Curupira ronda aquela trilha, com seus pés invertidos e sua fúria imortal. E se você ouvir um assobio, corra, ou já será tarde demais. Cruza a ponte correndo, não olha para a água. Mas os visitantes curiosos se aproximam, querem nadar, fotografar, e então desaparecem. O rio escolhe, o rio chama, o rio nunca devolve. Em seus olhos não havia vida, somente fome. Antes que pudesse correr, foi levado. Dizem que, desde aquela noite, os tambores batem mais forte, chamando outros tolos para o ritual que nunca termina. Hoje, quem passa em frente sente um arrepio gelado subindo pela espinha. Alguns dizem ver uma menina na janela, vestido branco, olhos vazios. Outros escutam uma voz rouca, repetindo: "Volte para casa." Mas ninguém ousa entrar. Em Ouro Preto, algumas casas não são abandonadas, são condenadas.